convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 24, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, um dos maiores desafios que nós temos, com certeza, é negar a nossa natureza carnal, a nossa natureza adâmica, a natureza caída. E eu quero trazer aqui para os irmãos, em rápidas palavras, sobre o que Jesus disse, né? Se você quiser vir após mim, o versículo é bem explícito. Negue-se a si mesmo. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas o que seria, na prática, exatamente o que Jesus estava dizendo? E para negar a si mesmo, né? Nós precisamos, muitas vezes, estar buscando a compreender exatamente o que Jesus estava dizendo e o que ele continua dizendo. O que o Espírito Santo continua dizendo na nossa vida. No mundo em que vivemos, somos constantemente encorajados a buscar nossos próprios interesses e prazeres, vontades, né? Porém, Jesus chama para uma vida diferente. Uma vida de renúncia e dedicação ao reino de Deus. E hoje nós vamos explorar um pouquinho, né? A respeito do que Jesus quis dizer. O que o Espírito Santo continua dizendo através dessa palavra. O significado de negar-se a si mesmo é uma renúncia pessoal. Negar a si mesmo é colocar a vontade de Deus acima da nossa. Significa dizer não aos desejos carnais, às ambições egoístas e às tentações que nos afastam de Deus. Eu pergunto a você, é fácil fazer isso? Não. Não é fácil. Porque a nossa natureza, irmãos, ela é ferrenha. Mas para que nós possamos seguir a Cristo na sua plenitude, nós precisamos negar a nós mesmos. Porque nós, seguindo a nossa própria vontade, nós queremos viver em zona de conforto, nós buscamos o mais fácil, nós pegamos atalho, nós facilitamos e queremos que as pessoas facilitem para nós. Negar-se a si mesmo, irmãos, não é fácil, porque negar-se a si mesmo é você realmente entregar a tua vida e dizer assim: Senhor, não sou eu mais que tomo decisões sobre a minha vida, mas eu quero caminhar mediante a tua vontade. A minha vontade é esta, mas a tua vontade não é esta, porque geralmente a nossa vontade, irmãos, é uma e a vontade de Deus é outra. E às vezes nós ficamos naquele conflito. Puxa vida, será que é Deus falando mesmo fazer isso? Ou será que é o diabo que está querendo me atrapalhar? Eu quero dizer uma coisa para você, que para você seguir a Cristo, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de você entregar a tua vida, você tem que conhecer a voz dele. Mas pastor, como que eu vou conhecer? É uma conversão genuína. Se você realmente é convertido, genuinamente, você entregou a tua vida a Cristo, realmente,
você vai passar a conhecer a voz de Deus. E outras vozes não vão te enganar. A voz de Satanás não vai te enganar. Sabe por quê? Porque a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, ela jamais vai falar algo que seja prejudicial a você e que esteja contra os princípios bíblicos. Então, quando você ouve uma voz que fala com você, se essa voz não atender um princípio bíblico, essa voz não é de Deus. A voz de Deus, ela é suave. A voz de Deus, ela é compreensível. Não sei como que com cada um acontece. De uma forma, você pode até dizer assim, ó, Deus fala comigo dessa maneira. Deus fala, outros podem dizer assim, não, Deus fala comigo de outra maneira. Mas de certa forma, Deus vai falar com você e você vai entender. Como Ele está falando aqui agora. É bem você mesmo. É bem você mesmo, irmã. Talvez aquilo que está exigindo do teu cônjuge, Deus está exigindo de você nessa noite. Talvez você quer mudança na vida dos outros, mas Deus está requerendo mudança na tua vida. Talvez você quer que outras pessoas neguem-se a si mesmo, mas você, quando chega para você negar-se a si mesmo, você não quer. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Nós temos que entregar, irmãos, a nossa vida, as nossas vontades, porque geralmente as nossas vontades elas são egoístas. Geralmente, eu não estou dizendo que todas as vontades sejam, mas a maior parte delas. E quando nós detectarmos isso, tem que fazer igual Jesus fez. Ele disse, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E negar a nós mesmos e entregar a entrega, irmãos, ela tem que ser completa. E a entrega completa não é uma entrega sem ter responsabilidade. Tem gente que fala assim, ó, eu entreguei tudo na mão de Deus. Se está acontecendo isso aqui é porque Deus permitiu alguma coisa que Deus não permite, que acontece na nossa vida por um erro, por uma decisão errada. E nós queremos atribuir a Deus e tirar a nossa responsabilidade. Não. Não é nesse sentido. Em tudo nós temos responsabilidade. Por que nós temos responsabilidade? Por causa do livre-arbítrio. Deus deu a você e a mim a capacidade de tomar decisões. E essa tomada de decisão, quando nós somos uma pessoa que negamos a nós mesmos, as nossas vontades, nós buscamos a vontade do Senhor, perguntamos a Ele. E você sabe, irmãos, muitas vezes nós perguntamos, mas nós não aceitamos a resposta que Deus deu. Você já viveu alguma situação assim? Você pergunta para Deus, Senhor, como é que eu faço tal coisa assim? Como agir diante dessa situação? Aí o Senhor dá as coordenadas e diz para você, ó, faça assim, assim. Mas você não quer aceitar. A tua natureza se revolta contra as instruções do Senhor Jesus através do seu Espírito. E quando nós agimos assim, irmãos, nós trazemos consequências para a nossa vida. Negar-se a si mesmo é uma entrega completa. Jesus nos chama a uma vida de total entrega. Isso significa confiar em Deus a ponto de deixar de lado nossas próprias vontades e sonhos, buscando viver para Ele em todas as áreas da nossa vida. O maior exemplo que nós temos, o próprio Jesus, é o exemplo máximo de alguém que negou-se a si mesmo.
Ele deixou a sua glória, tomou forma humana e se entregou à morte na cruz por amor a nós. Coloca para nós Filipenses 2, 5 a 8, por favor. Jesus, irmãos, ele deixou a sua glória, ele sendo Deus. Ele já existia antes da fundação do mundo. Antes de Jesus nascer, através da Virgem Maria, Jesus já existia. E estava lá com o Pai. Mas ele deixou a sua glória e veio viver como homem. Não consegue pôr? Filipenses 2, 5. 2, do 5 ao 8. Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8. Olha lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus poderia, irmãos, ter agido diferente. Ele poderia, bastava uma palavra dele. E assim como quando ele estava no deserto, né? Vocês lembram daquela passagem que ele estava sendo tentado por Satanás no deserto? E quando ele combateu Satanás com a própria palavra, que está lá o versículo que diz que nem só de pão viverá o homem, e você conhece, né, essa passagem. Depois no final diz que Satanás o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus estava caminhando para ir para o sofrimento da cruz, porque o sofrimento da cruz era o sacrifício, era a forma de execução mais baixa que existia, ou seja, mais humilhante naquele tempo. A pessoa carregava o próprio madeiro aonde ia ser pregado. Era humilhante. E você acha que se Jesus se não tivesse na vida dele humildade, se ele não tivesse se esvaziado, ele não caminharia, tomaria as chicotadas, os tapas no rosto, as pessoas cuspiam, as pessoas o maltratavam, mas ele foi até o fim. Inclusive, os seus discípulos o abandonaram. Quando viram que a coisa se estreitou, todos abandonaram. Você vê depois, quando Jesus ressuscitou, ele não guardou mágoa, porque ele mandou chamar todos aqueles que, exceto aquele que tirou a própria vida, né, que Judas Iscariotes, mas ele mandou chamar Pedro, que foi um que negou a Cristo. Ele negou Jesus. Diz que não fazia parte daquelas pessoas que o seguiam. E depois Jesus volta e diz assim: chame a Pedro também. Anuncie para Pedro. O maior exemplo que nós temos de humildade, Jesus não fez a sua própria vontade aqui. Ele esvaziou-se a si mesmo, sendo Deus, né? Ou seja, ele tinha poder para falar assim: vou dar ordem aos anjos aqui, e os anjos vão pegar esses soldados aí, vai acabar com vocês. A Bíblia relata, irmãos, que apenas um anjo matou 185 mil homens. Um anjo. Bastava Jesus, uma palavra que ele desse, ia acontecer. Mas o que ele fez? Não, o propósito dele não era aquele. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Por que eu estou enfatizando isso? Porque a tua vontade não pode sobressair se você é servo de Deus. Se você escolheu servir a Cristo, entregar o controle dele, o controle da tua vida, melhor dizendo,
a Ele, você mesmo tendo a capacidade de tomar decisões, mas você decidiu colocar na mão dele. Você precisa esvaziar-se, eu e você, nós precisamos nos esvaziar do nosso eu. Sabe aquela chatice que nós somos, irmãos? Sabe aquela exigência que nós temos? Isso não quer dizer que nós sejamos relaxados, fazemos as coisas mal feitas. Não, não tem nada a ver. Porque o servo de Deus, ele faz as coisas bem feito, caprichado. Porque o próprio Espírito de Deus, ele é organizado. A própria adoração a Deus, o próprio culto a Deus, ele tem que ser de forma consciente, tem que ser de forma organizada. Como nós caminhamos aqui, nós desenvolvemos a nossa fé de forma organizada. Tem hora para todas as coisas. Tem momentos, irmãos, da gente falar sério, da gente, até mesmo se for preciso, conversar com alguém, com o nosso discípulo, conversar sério, sem ofender, mas ensinando, sempre no intuito de ensinar. Tem situação que a gente trata de assuntos, irmãos, que a gente não gostaria de tratar, mas fomos chamados para isso. Tem muitas coisas que você, irmão, como homem da casa, gostaria de não fazer, mas você tem que fazer, porque você foi chamado a fazer isso. Tem muitas coisas que você, irmã, a situação exige um posicionamento teu. Você foi chamada para isso. Se você é mãe, você é responsável pela educação do teu filho, tua filha. Se você é pai, você tem responsabilidade de provisão para a tua casa. De ser bom exemplo. Isso é difícil? É difícil. Mas não é impossível. Jesus foi um exemplo. Você lê os evangelhos, estuda os evangelhos, você vê que tudo que Jesus ia fazer, ele dizia assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou, meu Pai. E o que nós temos que desenvolver cada dia, irmãos, pela manhã, dizer assim: o dia de hoje não estou para fazer a minha vontade, mas estou para fazer a vontade daquele que me gerou, daquele que me transformou, de velha criatura, me transformou em filho de Deus. Eu e você não somos qualquer um, não. Nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por isso, o filho do Rei, como príncipes de Deus e princesas de Deus, nós temos que ter um comportamento exemplar, que seja um comportamento de acordo com o reino de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos viver tendo os benefícios de filho de Deus, mas não queremos ter as atitudes de filho de Deus. Sabe aquelas pessoas, irmãos, nós nos deparamos muito hoje com esse tipo de pessoas, essa geração, são consumidores. Inclusive tem pastor que está sofrendo porque a sua igreja é formada por membros consumidores. Mas o que seria isso, pastor? Aquele membro que chega, o pastor diz assim: pastor, é o seguinte, como é que está a programação? E vai vir pregador de fora, vai ter banda que vai tocar aqui esse ano? Quando que vai ser aquela comemoração? Quando que vai ser aquela festona que nós vamos fazer? Tem que ter na programação da igreja. E tem pastores, irmãos, que sofrem com programações de igreja. E as programações de igreja, tem muitas igrejas de consumidora, que as pessoas só querem sentar e dizer assim: quero assistir. Quero assistir o melhor ministério de louvor, os melhores hinos. Eu quero ouvir a melhor pregação. E outra coisa, a pregação que pega no meu pé, eu não quero também. Eu quero só pregação de bênção. Tem assuntos, irmãos, que tem algumas igrejas que pastores que compartilham comigo, compartilham durante os anos que a gente pastoreia,
Tem pastores que dizem assim, olha, tem assuntos na minha igreja, fala assim, que eu não posso pregar, porque o conselho da igreja se reuniu e falou que eu não posso pregar, então tem assuntos que eu não posso pregar na igreja. Você sabia que tem igreja desse jeito? Inclusive, da linhagem das nossas igrejas, batistas independentes, existe esse pensamento. Tem um grupo de pessoas que mandam na igreja. E o pastor não tem autonomia. E aí eu digo uma coisa, irmãos. Quando nós falamos só o que as pessoas gostam de ouvir, vai ser benéfico? É benéfico? Uma pessoa que concorda com tudo que você fala, diz assim, não, é verdade mesmo, é verdade, é verdade, é. Não é benéfico, irmãos. E para nós exercermos o nosso ministério pastoral, nós precisamos negar a nós mesmos. Para você e eu, para nós vivermos uma vida de cristão, porque vida de cristão não é religioso, irmão. É um estilo de vida. Todos os dias você tem que ter consciência de que você é um cristão. E que 24 horas por dia você é cristão. O Espírito Santo habita em você, se manifesta em você. Você tem que ser luz e sal nessa terra. 24 horas. Até quando você está dormindo. Por exemplo, quando eu durmo, eu ronco muito. E a minha esposa fala assim, essa noite você me deixou dormir, quando eu não coloco o aparelho, né? Eu tenho problema da apneia obstrutiva do sono. Então, se eu perturbar o sono da minha esposa, por causa do meu ronco, eu estou pecando. Uma noite de sono, que ela não está dormindo por causa do meu ronco. Então, o que eu faço? Eu uso o CPAP, eu uso um aparelho, que daí não ronco. Daí fica subiandinha a noite inteira lá. E eu já estou acostumado já. Que eu tenho que ter aquele barulhinho, né? Já viu aquele barulhinho que é colocado para a criança dormir, né? E aí, dormindo, eu sou uma benção também. Você é uma benção, irmão. Amém? Mas olha, uma coisa, irmãos, que eu vou dizer para vocês que é difícil. Pessoa ranzinza. Pessoa que não nega a si mesmo é ranzinza. Eu fui assim, quando você casou comigo, você sabia, eu sempre vou ser assim, porque eu fui assim e você sempre assim. Esse é o síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela, eu sempre sou assim e sempre serei assim. Quando você casou comigo, você sabia que eu era assim. Temos que negar, irmãos. Não que você vai deixar de prancha as coisas, já falei, né? Mas você vai... Pega leve. Tá bom? Pega leve. Então, nós precisamos exercer a nossa fé em Jesus Cristo. É aquilo que nós não podemos fazer, que nós não temos condições de fazer. Por nós mesmos, devido ao nosso temperamento. Nós temos que pedir ao Senhor, dizer, Senhor, eu não estou conseguindo. Esse lado meu aqui, sempre quer se levantar, E aí, irmão, você sabe, irmãos, aquelas pessoas que são tão xarope que, por exemplo, os irmãos estão lá em comunhão, tem uma rodinha ali de irmãos, aí chega um irmão ali. Uma pessoa assim, conversar ali, logo desfaz a rodinha. Aquelas pessoas que estão ali, aquele grupinho, um vai para lá, outro vai para cá. Então eu vou para outro grupo, né? A pessoa não nota, chega lá na outra rodinha, quando vê, desfaz de novo. Tem gente que é assim, irmão. E daí, quando se você notar que está acontecendo isso, é uma forma de você olhar para você mesmo e dizer assim, puxa vida, o que será que eu estou sendo desagradável? Né? Porque acontece isso.
Não aqui no nosso meio, mas em outros lugares eu já vi acontecer isso. Então, irmãos, é bom fazer uma retrospectiva, né? Dar uma analisada. Tomar a sua cruz é aceitar o sofrimento. Tomar a cruz significa estar disposto a enfrentar dificuldades e sofrimento por causa de Cristo. Isso pode incluir perseguição, rejeição ou sacrifícios pessoais. Compromisso com o discipulado. Carregar a cruz é um chamado ao compromisso diário com Cristo. Não é uma decisão fácil ou leve, mas é um caminho de amor, obediência ao nosso Salvador. Quando eu me converti, irmãos, em 1988, já faz um tempinho, né? Eu perdi meus amigos, que eu achava que eram amigos, né? Todos se afastaram de mim. Aquele grupinho de amigos de boteco, de seresta, da música, da bebedeira. Parentes que frequentavam minha casa pararam de frequentar minha casa. Pessoas que eram bem chegados meu se afastaram da minha casa. Mas só que por outro lado, o que aconteceu? Eu ganhei uma nova família, a igreja. Quando eu cheguei na igreja, em 1988, a igreja Telêmaco Borba tinha 37 membros. Nós fomos bem recebidos. Fomos amados por aquele povo e fomos ensinados por eles. E hoje nós estamos aqui, né, em Ivaiporã, há 17 anos, com a nossa grande família, porque nós temos a nossa família biológica, mas temos a nossa família da fé, né, nossos filhos espirituais, nossa família espiritual, que é a igreja, e tantos outros. Né, irmão? Quando eu falo a igreja, logicamente que os que congregam conosco, fazem parte da Betel, são os mais chegados, porque estão sempre conosco, né? O próprio Jesus tinha 3 que andavam mais com ele, né? Então, vocês representam esse grupo de pessoas que caminham mais junto conosco. Mas os que pertencem à igreja do Senhor são muitos, né? E, graças a Deus, a gente vive longe da nossa terra, dos nossos filhos, muitas vezes, mas são preenchidos com a presença dos irmãos, né? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Seguir a Jesus, o que significa? Imitar a Cristo. Seguir Jesus significa viver como Ele viveu, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu e obedecendo como Ele obedeceu. Nós precisamos abandonar o passado para seguir Jesus. Muitas vezes precisamos deixar para trás velhos hábitos, pecados ou mesmo relacionamentos que nos afastam de Deus. Eu deixei, irmãos, os relacionamentos. E não é pecado. Porque aquelas pessoas eram más companhias para mim. E eu preferi a Cristo. Tem pessoas que não é bênção na tua vida. E isso você pode detectar. Ah, meu pastor, mas nós precisamos evangelizar. Sim, claro. Mas você tem que estar preparado para isso. Há tempo para todas as coisas. Por exemplo, dessas pessoas, irmãos. Estava precisando, né? Obrigado. Dessas pessoas que se afastaram de mim, devido à minha conversão. Grande parte deles servem a Deus hoje. Através do testemunho. Porque nós não precisamos nem falar uma palavra, mas o nosso testemunho fala alto. No dia 12 de outubro de 1993, eu fui na casa de um irmão, do meu cunhado, e esse meu cunhado era um beberrão. Nós bebíamos junto, trabalhava junto no serviço de empreitada da Clabin, lá nós construía casa junto. Eu aprendi a trabalhar com ele. Nós tirava dias para trabalhar valendo, mas tinha dia que nós tirava para tomar cachaça. Bastava o tempo ficar assim meio para chuvas e vamos
não vamos trabalhar hoje, vamos no boteco. Ficava o dia inteiro no boteco bebendo. E eu me converti primeiro, graças a Deus, em 88 me converti. Em 93, eu já era crente. E ele ligou para mim e disse, vem aqui para nós ver se nós pegamos um serviço junto. Que eu estava desempregado na época, em 93. E aí eu fui até a casa dele. Que na Porteira Grande, indo para Ponta Grossa, ele morava lá. E eu fui até a casa dele, para nós pegar o serviço. Fomos lá para ver o serviço, era construir um predinho lá, e não deu certo. Só que naquela noite aconteceu, porque ele sempre zombava de mim, por causa do ser crente. Ele esfregava cerveja no meu nariz, pinga, e ficava dizendo assim, será que você vai aguentar ficar sem beber? E naquele dia eu estava preparado, pensei, eu vou ficar preparado já, porque se ele vir com esse tipo de brincadeira, eu vou, né? Tem que estar preparado. Mas aconteceu o seguinte, irmãos, que não deu certo o serviço. Mas fomos para a casa dele. Quando nós fomos para a casa dele, era em torno de umas 9 horas da noite. A esposa dele estava esperando com a janta. Ela fez a janta, deixou pronta e foi para a casa do vizinho assistir novela. E daí, ficamos nós dois lá. Ele foi, pegou um litro de pinga, encheu o copo, falou para mim, viu, o senhor é crente, né? Ele me tratava de senhor, porque antigamente a gente era compadre, né? E aí, compadres tratam um ao outro de senhor, né? Quem já foi compadre já sabe disso. E ele disse para mim, olha, eu sei que o senhor não toma cachaça mais, né? Mas eu vou tomar aqui, o senhor não liga, né? Eu falei, não, tranquilo. Estava na casa dele, né? Ia dizer o que para ele? Aí peguei, tirei minha comida e comecei a comer. E ele com o litro de pinga, com o copo de pinga cheio, assim, de frente comigo na mesa. Só que ele olhando para mim, no momento ele olhou dentro dos meus olhos e disse assim, compadre, ele me chamava de compadre, eu preciso que você me ajude. Eu falei, mas no que eu posso te ajudar? Estou à disposição. Ele mostrou um copo de cachaça no litro e disse assim, isso aqui vai me matar. Eu olhei para ele e falei assim, viu? Não vai te matar. Se você decidir abandonar essa bebida hoje, assim como Deus me resgatou, vai resgatar você também. Ele olhou para mim, aquele olhar triste, e disse assim, olha, mas eu tenho tentado e não consigo. Mas eu sei que a minha vida está curta, porque a bebida, esse litro de pinga aqui, pra você ter uma ideia, eu vou tomar tudo ele hoje. Eu continuei comendo e olhando para ele. Olhava para ele e ele com o copo de pinga. Mas o que aconteceu? Ele paralisou, segurando o copo assim, ó. E eu olhei dentro dos olhos dele. Eu falei assim, viu? Jesus tem poder para te livrar desse vício. Ele tem poder. Eu sou testemunha viva, você sabe. Você lembra de como eu era e como eu sou agora. Não que seja grande coisa, mas Cristo na minha vida mudou a minha vida. Ele segurando o copo, ele fez assim, vou tomar mais esse aqui então. Falei, tá brincando. Mas ele foi colocar na boca, abandonou o copo de novo, na mesa, e disse para mim assim, será que aquela igreja que nós passamos lá em cima, lá na vila, será que tem gente lá agora? Eu falei, mas por que você está perguntando? Já era 9h30 da noite. Aí ele disse, não, é porque eu quero esse Deus que você serve. Eu falei assim, mas viu, não precisa ir lá na igreja. Eu oro por você aqui. E o Senhor vai te salvar, Ele vai restaurar a tua vida. Sabe o que aconteceu? Ele pegou aquele copo de pinga, derramou na pia, não tomou aquele copo de pinga, pegou o litro de pinga, foi lá na pia, derramou e disse assim, eu quero esse Deus que você serve. Aí eu fui na minha maletinha que eu carregava, minha maleta com algumas roupas, né? E a minha Bíblia.
Peguei a Bíblia e abri no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Eu li esse salmo para ele. E fiz ele repetir comigo o salmo. Ele dobrou os joelhos. E ele estava bêbado, irmãos. Bêbado. Sabe o que o cara... Bêbado? Estava bêbado. Ele dobrou os joelhos. Eu parei de comer, abandonei o prato e orei por ele. E ali ele entregou a sua vida a Cristo. Você acredita, irmãos? Quando ele levantou, ele estava são. Desapareceu a embriaguez do homem, assim. E aí o que aconteceu? Aí ele foi tirar a comida, fomos continuar comendo, a mulher dele chegou. Estava no vizinho assistindo novela. Chegou e disse, olhou assim, falou, quando ela chegou na porta, ela falou assim, uai, o que aconteceu aqui? Tem algo diferente aqui? Aí ele disse, ei mulher, irmão Toninho, e ela é Rose. Disse, ei mulher, é o seguinte, eu virei crente. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Mas isso não é brincadeira. A mulher dele falou, né? Falou, não, mas não é brincadeira mesmo. Eu verdadeiramente entreguei minha vida. Até um salmo aqui eu li, eu vou ler para vocês. Leu o Salmo 40 de novo. E eu fiz uma oração por ele ali, irmãos. Pelaquela casa. Até hoje, eles servem a Deus. Até hoje, eles servem a Deus. Sabe o que aconteceu? Ele abriu mão e falou assim, não, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Eu não preciso de álcool para viver. Eu não preciso beber bebida alcoólica. Eu não preciso de cigarro. Ele não era de fumar, mas tem muita gente que fuma, bebe e fuma. Eu não preciso de qualquer outra droga para mim me sentir alegre, prazeroso. Não. Eu não preciso. Porque Jesus Cristo é suficiente para mim. Foi as palavras que ele disse. Ele vai vir aqui e vai testemunhar, irmãos. Hoje eu chamo ele, o irmão Toninho, irmão em Cristo. Quando nós nos reunimos na casa da minha sogra, é eu ou ele que faz a oração. De final de ano, de qualquer comemoração. E ele se converteu, irmãos, a uma conversão. O sobrenatural aconteceu. Porque, viu, a gente sabe quando a pessoa está bêbada, demora a sarar, né? Mas Deus, o Espírito Santo, quando veio habitar nele, sugou tudo aquele álcool, toda a embriaguez. E ele ficou limpo na hora. E até hoje, irmãos, ele é limpo. Serve a Deus. Ele mora longe de igreja, nunca desviou. Faz culto na casa dele, agora ele está morando em Telemaco Borba, agora ele vai na igreja. Ele é membro da Assembleia de Deus, mas ele vai na igreja. É fervoroso, homem de Deus, homem de oração. E esses dias ele disse para mim, eu quero ir lá na sua casa, na igreja, eu quero ir lá na igreja de Betel, eu quero testemunhar. Porque graças à sua vida, eu sirvo a Deus hoje. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Você sabe, irmãos, por que as pessoas mudam e abandonam as coisas velhas, passadas, e caminham com Cristo? Porque se agarram com Ele. Eu fiz isso. O irmão Toninho fez isso. Ele perdeu os amigos também. Os amigos de gole. Os amigos de farra. Nós não precisamos disso. E o melhor de tudo, Deus nos dá uma nova família, que é a família de Deus. Mas você precisa dizer sim. Você precisa estar disposto ou disposta a negar a tua natureza.